sã doutrina da Igreja Católica, a doutrina social da Igreja, que é muito importante, todas elas defendem o livre mercado. A Igreja sempre defendeu o livre mercado. Se você pegar os doutores da Igreja, São João Crisóstomo, ele é contra o distributivismo. Ele mostra muito bem que quando existe uma pressão institucional para a redistribuição de renda, não existe mais o motivo, a motivação real para se fazer caridade, que é a salvação das almas. Nós temos que ajudar o pobre para nos santificar. O pobre vai se santificar sendo grato pela ajuda que ele recebe. E São João Crisóstomo fala, a hora que o governo obriga você a fazer isso, perde-se o fator caritativo de quem dá, e o pobre não fica mais grato, ele vê como uma obrigação. Então você mata a comunhão dos santos pela caridade aqui. O importante não é a matéria, o pão que você está dando. O importante é a intenção caridosa por trás. E uma obrigatoriedade do governo mata isso. Então não tem que ter socialismo, distributivismo, paternalismo. Tem que ter livre mercado com subsidiariedade, com caridade. A doutrina social da Igreja nos mostra que nós não podemos colocar o capital, o enriquecimento, acima da honra, acima da moralidade, acima da caridade. Mas nós, economistas, temos o dever católico de mostrar a verdade das leis econômicas e mostrar que só no livre mercado a economia pode crescer para que você consiga fazer toda a caridade que você deve. Só num livre mercado é possível que as interações humanas sejam espontâneas e pautadas pela virtude, não pela força da lei estatal. As leis, as governanças, a força tem que existir, mas elas têm que existir para preservar a ordem de justiça, para mais nada, não para intervir na economia. E digo mais, justiça, defesa também são bens econômicos, também são melhor providos no livre mercado. Então a doutrina social da Igreja, ela nos mostra a maneira como nós devemos agir, buscando a virtude, o aperfeiçoamento da sociedade, através do cultivo dessas virtudes. E o livre mercado provê os bens materiais necessários para tanto. Todos os caras que são contra o livre mercado são, portanto, contra a Igreja, contra a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja deve ser interpretada à luz das Escrituras, à luz do Santo Magistério. Você não pode simplesmente pegar a doutrina social da Igreja e, sem ao menos saber ciência econômica, sair interpretando ela. Ela deve ser lida à luz da moral cristã, que é contra o roubo, e pode chamar o roubo de imposto, que ele continua sendo roubo, e à luz da sólida ciência econômica, porque você não pode ser anticientífico. A fé católica é uma fé verdadeira, então ela não vai contradizer as leis científicas que Deus mesmo criou, inclusive as leis econômicas. Esse é outro ponto importante que as pessoas têm mania de esquecer. Então é isso. Esse evento é totalmente anticristão e mostra na mão de quem está o alto comando do Vaticano. Alguma coisa tem que ser feita. Mas nós não vamos resolver isso abandonando a nossa mãe igreja, a nossa santa mãe igreja. Essa é a hora de defender a igreja com unhas e dentes, não de abandoná-la. Muitos papas, inclusive papas santos, já cometeram um erro, tá? Um erro de condenar o livre mercado puro e flertar com ideias corporativistas. Eu sou um católico devoto, mas é preciso olhar para a doutrina social da Igreja com olhos científicos. O conhecimento científico baseia-se em leis criadas por Deus. E ele é necessário para que nós tenhamos a retidão na aplicação dos princípios nos quais a Igreja é especialista, os princípios morais. A Igreja é especialista em fé e moral, mas é preciso ter mentalidade científica. Por exemplo, a Igreja vai falar que você tem que cuidar da saúde. Muito bem. Agora, como é que você cuida da saúde? Quem vai te responder isso não é um padre, é um médico, é um nutricionista, é um dentista, é um educador físico. Em economia não é diferente. A Igreja estabeleceu princípios muito úteis a respeito da moral social, que eu concordo, a doutrina social da Igreja está certinha em relação a isso. O princípio da subsidiariedade, da caridade, o erro do liberalismo em colocar o capital acima da dignidade humana, tudo isso a Igreja está certa. Agora, como é que nós cumprimos isso na prática? Quem vai te responder isso não é um padre, é um economista. O economista pode até ser padre, mas é a ciência econômica que vai responder, tá? Então, eu digo para vocês, a melhor forma de destruir o poder desses canalhas, dessa Internacional Dourada, dessas corporações nojentas que apoiam aborto, é com livre mercado. É cortando imposto, é cortando regulação, é cortando barreira protecionista, é permitindo
que aquele que realmente empreendeu honestamente fique com aquilo que ele produziu, é permitindo que haja uma interação entre patrões e empregados num livre mercado, de forma que haja flexibilidade nessa plasticidade econômica das empresas. Isso é importante. Então, houve um erro, por exemplo, na 40º ano, nessas encíclicas escritas aí por Leão XIII, por Pio XII, onde eles flertam com a ideia de representações de classes profissionais, verdadeiras guildas, que era a ideia original de corporativismo nesse pensamento. Isso está errado. Essa é a origem da maçonaria, inclusive. Esses sujeitos aí, essas classes profissionais, vão formar uma classe de grandes empresários globais que vão querer controlar o comportamento através de ações progressistas que a Igreja Católica objetiva e corretamente condena. Então, o corporativismo é que tem que ser condenado, o capitalismo não. Tudo bem que o nome capitalismo é horrível, né? Dá a impressão que o capital está acima do homem, e não é. O capital produtivo deve servir o homem não deve servir o capital produtivo. Esse é o grande ponto. Agora, se vocês forem pensar, por que as grandes corporações combatem com tanta fúria o comportamento conservador? Mais do que eles combatem a liberdade econômica. Porque, no final das contas, uma economia saudável se baseia no comportamento conservador. Eles sabem disso. Eles sabem que no momento que eles destruírem essas bases sociais, família, a Igreja Católica, o comportamento conservador, a disciplina e a virtude, eles vão causar muito mais estrago do que se o governo passar mais uma regulação.